Olá! Uma das grandes discussões reservadas para este ano é a que trata da reforma trabalhista, tema sabidamente polêmico. A Comissão de Assuntos Sociais já entrou no debate ao discutir em audiência pública a proposta do contrato de trabalho intermitente. Eu vejo esse projeto de lei como um projeto muito interessante. Por quê? Porque visa regulamentar, dar um marco para uma realidade concreta, que é o trabalho intermitente, é o chamado freelancer. Que o trabalho intermitente é isso, é horas trabalhadas e acabou. Tu trabalhar 5 horas por mês, tu vai ganhar 5 horas. E tu vai ficar rezando para que eles te chamem para tu trabalhar mais 10. Os tempos mudaram. Há, portanto, um dinamismo também no mundo do trabalho e nós estamos procurando apenas interpretar a vida real e criar um marco legal. Uma opção às atuais 44 horas semanais. Quem ganha com essa mudança na CLT? Mais empregos, segurança jurídica ou a precarização do trabalho? Em discussão, está começando. Entendo que é importante definirmos o que seria esse trabalho intermitente antes de evoluirmos em qualquer comentário, que seria aquele trabalho realizado numa situação em que eu tenho volatilidade em frequência, em intensidade, em número de horas. Nós temos, por exemplo, os casos dos especialistas na construção civil. Qualquer um de nós que chame alguém para fazer uma reforma na nossa casa, ao questionar aquele pequeno empreiteiro sobre a existência de vínculo de emprego do pessoal que ele vai levar para fazer os serviços, no máximo ele vai dizer: os pedreiros são empregados. Só que aquele que é o especialista, o azulejista, aquele que é o sujeito que faz o sinteco, o sujeito que é o gesseiro, nenhum desses é empregado. A resposta que o empreiteiro dá é a seguinte: são meus parceiros. Se esse gesseiro sofrer um acidente, ele não tem cobertura da Previdência Social, ele não tem o 13º, ele não tem férias, ele não tem fundo de garantia e, acima de tudo, ele não tem crédito porque ele não tem carteira assinada. Além dessa situação, nós temos outro exemplo, que é o caso de cuidadores. Então, é cansativo, muitas vezes ele diz: vai vir meu primo para ajudar, ou ele diz: eu vou trazer a minha filha hoje. Você não tem como registrar essa pessoa, até porque você não tem como saber quanto tempo aquele cuidado especial vai ser necessário, para o bem ou para o mal. Se qualquer pessoa me perguntar como contratar esta pessoa, primeiro, para dar segurança para quem contrata, e segundo, para dar direitos e dignidade para quem está sendo contratado, hoje não existe na lei uma alternativa legal. Não existe. Isso eu posso assegurar. Não existindo na lei, nós caímos em duas situações. Ou nós temos excesso de hora extra, ruim para a saúde, ruim para o emprego, ou nós temos informalidade, o que é pior ainda. O que nós temos que lembrar é que, se esse projeto de lei for aprovado, todas essas pessoas, que eu aposto que várias pessoas nessa sala possuem amigos, parentes, colegas nessa situação de informalidade, os dados que nós temos é que ultrapassa a casa de 10 milhões. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos ver esse projeto de lei de outra forma. Se ele tem lacunas para serem discutidas, é uma outra questão, mas que essa situação dos freelancers, ela tem que ser regulada, ela tem. Não regular é negar direito para as pessoas que vivem essa situação, e não são as pessoas de bares e restaurantes. As pessoas que vivem também são. Conflitos entre patrões e empregados acabam na Justiça do Trabalho. A experiência com problemas dessa natureza leva a opiniões contrárias ao projeto de lei. Acompanhem. O Ministério do Trabalho investiga essas situações, não é de hoje. Existe ação civil pública ajuizada em 2004 e 2005. Existe essa segunda ação civil pública ajuizada em Pernambuco mais recentemente. No mundo jurídico e também os elaboradores da nossa legislação, é impressionante notar, e ainda nem uma crítica, apenas uma observação, que falta estudo empírico da realidade social desses trabalhadores. Vamos perguntar aos trabalhadores da Arcos Dourados, de Pernambuco,
onde foi flagrado a jornada diária móvel, intermitente, se eles querem ser submetidos a esse tipo de jornada ou se eles querem encontrar trabalho padrão. Vamos investigar, com base nos dados do INSS, se esse trabalho intermitente, se ele tem um ritmo acelerado de labor, se o ritmo de trabalho aumenta ao ponto de causar problemas ergonômicos no trabalhador. Vamos requisitar ao INSS quantos são os afastamentos por problemas ergonômicos, lombalgias, estresse. Vamos ver também o cenário acidentário desses trabalhadores. Precisamos de dados empíricos antes de aprovar uma legislação com esse potencial de alteração de uma realidade sociojurídica regulamentada há décadas. A jornada móvel quebra a espinha dorsal da proteção da saúde e segurança do trabalhador, porque fica sem como a própria fiscalização do trabalho aferir os parâmetros de saúde e segurança do trabalho, porque tempo no trabalho tem tudo a ver com desgaste, problemas ergonômicos, de saúde e segurança. Outro detalhe, grandes capitais. Ninguém leva em consideração o tempo gasto no trânsito do trabalhador, né? Em grandes capitais, vamos supor que ele seja convocado para trabalhar, vamos supor, 2 horas, 3 horas. Em grandes capitais, a depender da localização de residência desse trabalhador, ele vai passar 3, 4 horas só para se deslocar. Então, vamos proteger de verdade, vamos deixar tempo para esse trabalhador para ter educação e saúde e uma renda mínima, porque o salário proporcional, que é a proposta do projeto de lei, não vai garantir ao trabalhador poder de compra para poder se instruir, se aculturar, etc. Eu tenho lido também alguns livros de autores até estrangeiros sobre essas reformas trabalhistas feitas na Europa, por exemplo, especialmente na Espanha. E não há comprovação real de que a flexibilização, a redução de direitos gerou efetivamente maior empregabilidade. Por uma questão muito simples, o que gera emprego não é se a legislação é dura ou se é flexível. O que gera emprego é demanda. Aí a nossa preocupação, o que é que o Brasil já conhece em torno dessa chamada jornada flexível ou jornada intermitente, ou como se ouve ou se lê em um ou outro escrito, jornada fast food, ou até jornada McDonald's. No final das contas, o que a realidade nos apresentou até aqui, falo de Brasil, não falo de outras realidades, foi um regime de trabalho em que, basicamente, os riscos da atividade econômica foram transferidos para o trabalhador. Vejam, eu sou o proprietário de um restaurante. Este restaurante deveria funcionar de segunda a domingo, mas eu tenho frequência efetiva para efeitos de lucro, etc., basicamente na sexta-noite, no sábado, no meio do dia e à noite, e no domingo, no meio do dia. Eu só tenho um movimento mais expressivo nesse tempo, de modo que as despesas fixas que eu tenho com o restante do tempo parecem não compensar por conta do lucro que eu não tenho. Compreendo isto do ponto de vista econômico, na perspectiva do empregador, do empresário, mas isto é risco da atividade que ele exerce. Isto é um risco que ele deve suportar em princípio, e não o trabalhador. Como é que eu vou organizar a economia doméstica, como é que eu vou organizar os meus gastos, a minha economia, se eu não consigo saber exatamente quanto é que eu vou receber? Porque isto acaba dependendo, digamos, da gestão da empresa, da maneira como a empresa vai desenvolver o negócio, do tempo que ela quer disponibilizar para atendimento à clientela. E isto o trabalhador saberá, mais uma vez, na iminência do fato. Então, este descontrole sobre a sua remuneração vai se transformar em descontrole sobre as suas contas. Sobre as suas contas pessoais, domésticas, tende a levá-lo a endividamento, inclusive. Eu parto do princípio de que esta jornada intermitente ou flexível não é uma saída adequada. Eu ouvi aqui atentamente, de fato, as situações em que o trabalhador não terá registro porque ele é, por exemplo, aquele garçom folguista, trabalhará só no domingo, na folga dos outros. Mas o problema é o que também o
o colega que me antecedeu disse aqui, eu identifico um problema num segmento muito específico e crio uma norma geral que vai servir para tudo, inclusive para a indústria, inclusive para o agronegócio, para o trabalho doméstico. Eu identifico um problema e trago uma solução grande demais, que a rigor vai trazer, a nosso sentir, mais problemas. A Constituição, no artigo 7º, incisos 13, 14 e 6, admite a flexibilização de jornada somente mediante negociação coletiva. E aqui eu não vou ter negociação coletiva. A garantia do trabalhador é uma jornada de 8 horas e uma duração de 44 semanais. E o tempo à disposição, aquele tempo que o trabalhador não pode gastar consigo, mas ele tem de aguardar o que o empregador dirá, artigo 4º da CLT, integra-se à jornada. Eu não posso modificar isto por acordo individual. Regra constitucional. Me parece que o projeto vai em outro sentido. E o que pensa o presidente do Tribunal Superior do Trabalho? Ele participou da audiência pública e explicou por que é favorável ao contrato de trabalho intermitente. Isto aqui, no meu modo de ver, é uma reforma trabalhista. Por quê? Se está tentando dar a um tipo de relacionamento de fato uma roupagem jurídica. O trabalho intermitente, o freelancer, é empregado, não é empregado, é trabalhador, em que sentido ele pode ser respaldado, assegurado, os seus direitos. Nós participamos e abrimos um seminário internacional no Tribunal Superior do Trabalho para comemorar os 75 anos da Justiça do Trabalho e 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho. E nesse seminário, o que foi interessante notar? Que, principalmente os palestrantes estrangeiros, falaram daquilo que foi a reforma trabalhista em outros países. Em concreto, Alemanha, França, Itália, Espanha e Portugal, mostrando que, por exemplo, Espanha caiu de 20% de desemprego depois da reforma para 7% de desemprego. Portugal, situação semelhante, tinha um nível de desemprego menor, entre 14% e 12%, Alemanha. Então, foi um período de 2004, 2005 até 2016, a mais recente. Tiveram resistência? Sim, houve resistência, o que mostraram que, principalmente na França, houve uma resistência maior. Só que os dados começaram a mostrar que, realmente, as reformas, elas contribuíram para quê? Exatamente para conseguir uma redução do desemprego, uma formalização maior do emprego. Acho que uma reforma trabalhista não precisa ser revisar toda a CLT. Todos nós concordamos que a finalidade de qualquer reforma e a finalidade da própria Justiça do Trabalho é harmonizar as relações de trabalho, pacificar ou previamente ou a posteriori as relações de trabalho e dar uma proteção real ao trabalhador. Não uma proteção de papel, uma proteção que o trabalhador tenha, sim, o seu emprego garantido e tenha os direitos mínimos conferidos pela Constituição. Eu entendo que prestigiar a negociação coletiva é um meio mais eficaz de se chegar à solução de problemas trabalhistas do que uma legislação mais detalhada. Por quê? Nem os senhores, como legisladores, nem nós, como juízes, o Estado legislador, o Estado juiz, conhecem as condições de trabalho de todos os ramos. Cada segmento, o trabalhador, o sindicato, o empresário conhece aquilo que é possível e o que não é possível. Eu vejo esse projeto de lei como um projeto muito interessante. Por quê? Porque visa regulamentar, dar um marco para uma realidade concreta,
que é o trabalho intermitente, é o chamado freelancer. Hoje, ele consegue um trabalho aqui, ou amanhã vai conseguir ali, com diferentes tomadores do serviço. E, ao mesmo tempo, que interessante, se nós não temos um marco regulatório, o que acaba acontecendo? Aquele que seria o empregador pensa 10 vezes antes de contratar, porque ele sabe que se contratar vai ser nesse molde. Se eu tiver vários moldes diferentes, eu posso usar. Então, eu vou contratar para essa festa este garçom, que ele também vai poder trabalhar nessa ou naquela. Um jornalista vai poder ser freelancer desse ou daquele jornal, e até trabalhar em concorrentes, empresas concorrentes. Quer ver um melhor exemplo? Um exemplo que eu vejo bastante claro. Recentemente participei dando uma palestra na abertura de um debate do segmento de venda direta. Avon, Natura, produtos de beleza. Como acaba acontecendo? Se, por exemplo, a Justiça do Trabalho entender que a relação não é de autônomo, mas é de empregado, você acaba com venda direta. Simplesmente acaba. Porque é impossível uma Avon assumir 4 milhões de empregados. Esse projeto eu louvo a iniciativa, acho que pode ser aperfeiçoado, e essa tarefa aqui dos senhores, mas, fundamentalmente, a conceituação, segundo, os direitos mínimos, e terceiro, os requisitos para se admitir que isto aqui não é empregado, mas é trabalhador intermitente, vai permitir, primeiro, uma formalização maior das relações, uma empregabilidade maior, e, para nós, da área da justiça, uma segurança jurídica muito maior, tanto para empresas, juízes, procuradores e para a sociedade. Como já dito logo na abertura do programa, o tema é para lá de polêmico e coloca em lados opostos parlamentares, sindicalistas, empresários. O empresário, quando ele monta uma loja, ele traz esse funcionário para trabalhar e tem uma relação de confiança, muitos deles têm uma relação extraordinária de confiança, e o que acontece é que está sendo falado, mas por que você vai me desempregar? Eu tenho há 20 anos junto com você, e é com dor no coração que os empresários, para sobreviverem, infelizmente hoje estão demitindo. E todos eles têm acusado o retrocesso da legislação trabalhista. Quando eu digo retrocesso, é porque ela não se atualizou. A legislação trabalhista é totalmente arcaica. Nós não podemos ter uma legislação de 70 anos atrás, e quando tudo está sendo modificado, e essa legislação permanece extremamente rígida, extremamente inflexível, e não é para tirar direito de ninguém. É simplesmente para que a gente possa ter uma relação mais equilibrada, mas é irreversível que a gente olhe com muito carinho essa questão do trabalho intermitente, tão importante para a sociedade como um todo. E não é importante só para o empregador, como foi colocado aqui, é para a sociedade como um todo, porque um não vive sem o outro, que acho que essa reflexão é fundamental para que a gente possa caminhar para uma modernidade tão importante para o nosso país. O projeto, de um modo, ele não avança, né? Ele atende, inclusive, a relações de precarização. Modernidade aqui, no sentido que a Europa está fazendo, não tem nada aqui, né? Na realidade, fica um desconforto para a classe trabalhadora, porque o projeto parece mais um cheque em branco para o empregador, porque ele vai deter as normas, é ele que vai dizer, olha, você vem agora, eu vou te pagar tanto. Então, é complicado acatar esse tipo de projeto, e ele, na realidade, ele tira, como a gente tem dito, ele tira o protagonismo, ele tira da negociação coletiva, né, a presença do sindicato, porque ele coloca a possibilidade do empregado
e o empregador fazerem essa negociação. Não é um projeto bom, nós ao contrário, é um projeto que, se passar, vai, no nosso modo de ver, vai criar passivo trabalhista para o empregador. Aqui há uma série de precarizações aqui, coisas não faladas, não ditas, que certamente vão criar passivo trabalhistas para o empregador e vai abarrotar mais uma vez a Justiça do Trabalho. Empresas de eventos, que fazem eventos em finais de semana, que organizam congressos, seminários, shows, Brasil afora. Esse pessoal é contratado sem nenhum tipo de registro, porque o período de trabalho é muito curto. Não tem como fazer a contratação dentro das normas da CLT. Eu acho que só esse aspecto já justifica a aprovação de um projeto como esse. Os restaurantes funcionam finais de semana, de quinta a domingo. Segunda, terça e quarta, nos restaurantes, praticamente não existe movimento. Por que o trabalhador tem que ser contratado 44 horas por semana? A jornada móvel não é nada mais, não é nada menos do que uma escravidão disfarçada, em que o trabalhador fica disponível, a hora ou bem vontade dos empresários. Se tem movimento, ele chama, se não tem, não chama. Como se o patrimônio maior da empresa fosse a estrutura dela, esquecendo que o maior patrimônio das empresas é o trabalhador. Nós temos que modernizar, nós temos que encontrar forma de flexibilizar, mas nós temos que fazer isso de forma que o trabalhador tenha realmente uma garantia real e que, quando houver concessão, e que essa concessão tem que ser obrigatoriamente seguida de uma compensação. É o momento que o Brasil está aberto exatamente para apresentar alternativa para 12 milhões de desempregados. E não é possível, senhor presidente, que essas ideias novas não possam sobreviver diante de um corporativismo que acha que tem que impor as regras que desejam. O sentimento do Brasil hoje é avançar para que nós possamos buscar alternativas, produtividade, e o cidadão não fique engessado por algo que é tão retrógrado e realmente não acompanha a modernidade, muito menos aquilo que o brasileiro deseja neste momento para disputar com o mercado internacional. É tanta coisa, e com esse trabalho intermitente agora também, sinceramente, eu acho que esse é um dos mais graves de todos. Porque aquilo que diz o doutor, com toda a defesa que a senhora fez, os senhores também fizeram, não é que o trabalho intermitente vai ser para o freelancer, vai ser aplicado em todo o país. Você não pode dizer, esse trabalho é só para quem trabalhar 1 hora aqui. Não, que o trabalho intermitente é isso, é horas trabalhadas e acabou. Tu trabalhar 5 horas por mês, tu vai ganhar 5 horas. E tu vai ficar rezando para que eles te chamem para tu trabalhar mais 10. E se ele te chamar 5 ou 20, tu vai rezar e vai ficar, ganhei 20, dá para comer essa semana. É isso que nós estamos tratando nesse país, intimamente, infelizmente, nos últimos tempos. É voltar ao regime de escravidão. Não há lei que seja somente boa para os empregadores ou somente boa para os trabalhadores. Em tal circunstância, há um desequilíbrio que acaba por torná-la ineficiente, ineficaz e por desaparecer. Precisamos ter a consciência do equilíbrio em todas as relações humanas. Um casal que não tem a participação do marido e da mulher em desequilíbrio não tem destino. Assim é também pelo casamento do capital com o trabalho. Ou caminhos solidários ou se extinguem. Os tempos mudaram. Há, portanto, um dinamismo também no mundo do trabalho e nós estamos procurando apenas interpretar a vida real e criar um marco legal para que esses trabalhadores, ao serem formalizados, tenham os seus direitos garantidos no marco. O mercado de trabalho está aí, está aberto para que trabalhadores, pais de famílias possam encontrar oportunidade de trabalho dentro de um marco em que os seus direitos e os deveres do empreendedor possam estar assegurados. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe!
Mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.